Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Jacó, ele estava em uma fuga, vamos dizer assim, porque ele havia, sem necessidade, enganado o seu irmão e o seu pai. E ele estava indo para a casa de parentes. Amém? Ele estava indo para a casa de um homem chamado Labão, que era seu tio, irmão de sua mãe. E nessa viagem cansativa, porque naquela época não tinha Uber, né? Ele já havia viajado alguns dias e chegou ali o início da noite e ele decidiu descansar em um determinado local, pegou uma pedra, como nós lemos, pôs como travesseiro, bem confortável, né? Uma pedra, e ali ele sonhou com uma escada que ia até os céus e tocava o chão também. E nessa escada, no sonho, os anjos subiam e desciam. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Esta não era uma escada imaginária, era um sonho, era uma visão. Amém? Glória a Deus. Para todos nós existe uma escada, onde os anjos de Deus sobem e descem. Para todos nós que buscamos a Deus. Amém? Todos nós que Deus tem um propósito em nossas vidas. Aleluia. Todos nós que fomos escolhidos por Deus. Existe uma escada. Jacó havia sido escolhido por Deus. Deus poderia ter escolhido Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Para que o propósito de Deus se cumprisse, Jacó precisava chegar até Harã, Padã-Harã. Amém? Glória a Deus. Precisava chegar ali, para que ali ele conhecesse a Raquel. Para que dessa união viesse nascer filhos. Amém? Ali ele não conheceu só Raquel, porque como ele enganou lá atrás, nós conhecemos a história no capítulo 27, ele também foi enganado pelo seu sogro. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel como sua esposa. E aí, no momento em que viria o casamento, a união, veio Lia. Não veio Raquel. Ele precisou trabalhar de novo. E aí veio Raquel. Amém? Glória a Deus. Mas o intuito aqui dessa palavra, glória a Deus, nós vamos ainda decorrer alguns versículos. Glória a Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Aleluias. Ele ainda não era casado, ele ainda não tinha filhos, mas Deus já estava fazendo uma promessa. Amém? Deus, ele faz promessa para todo aquele que crê. Deus, ele faz promessa para todo aquele que persevera. Deus, ele faz promessa para todo aquele que tem o seu corpo físico fraco, desanimado em alguns momentos, mas mesmo assim não desiste de estar na presença de Deus. Mesmo cansado, mesmo sonolento, ele vem buscar, e aí Deus, ele faz promessa. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó, ele estava cansado, ele estava fraco, ele estava abatido, ele estava arrependido, porque ele havia enganado o seu irmão. Ele poderia estar lá com a sua mãe, com o seu irmão, mas diante do que ele fez, o seu pai Isaque falou: foge, vai para longe, para que não aconteça uma desgraça. Porque no coração de Esaú, na mente de Esaú, ele precisava matar Jacó. E Jacó fugiu. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Deus ia usar Jacó. Deus ia usar a descendência de Jacó. E aí Deus fez uma promessa. Aleluias. E Deus, ele cumpre o que ele fala. Deus, ele não é como o homem. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Glória a Deus! Nós fazemos parte dessa descendência também, espiritualmente falando. Amém? Nós temos que tomar posse daquilo que foi prometido ali para Jacó, para a descendência dele. Nós temos que entender que nós também fazemos parte dessa descendência. Aleluias! Glória a Deus! Amém? Porque num futuro muito distante, muito depois disso, veio alguém tornar a cada um de nós descendente pela fé, pela misericórdia e pela graça. Esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. Aleluias. Amém? Glória a Deus. E eis que contigo estou, e te guardarei por onde quer que fores. A promessa, as promessas continuam. Amém? O Senhor nosso Deus, Ele está falando para nós hoje, trazendo para os dias de hoje, que Ele nos guarda, que Ele nos livra, que Ele nos protege, desde que nós estejamos na sua presença, buscando estar no centro da sua vontade. Aleluias. Amém? Fazendo aquilo que agrada a Ele. Todo aquele que desagrada a Deus e não se arrepende, está fora dos planos. Sai da presença, sai do enquadramento. Mas quando nós buscamos a Deus e nos arrependemos do nosso pecado, Ele se agrada. E aí Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. E eu creio que cada um de nós, cada um de vocês que aqui estão, tem promessa para se cumprir. Tem promessas que já cumpriram. Tem muitas promessas que hão de se cumprir. Aleluias. Mas é necessário que nós estejamos crendo, que nós estejamos confiando. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 12, Jacó teve a visão da escada. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Nos planos de Deus, Jacó seria uma peça fundamental. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que Jacó, ele teve vários filhos. Amém? 12 filhos. Mas um deles, chamado José, Deus precisava usá-lo. E para usar José, Deus precisava de quem? De Jacó. José não nasceria sem Jacó. José não nasceria sem Raquel. José estava num lado, Raquel estava no outro. José nasceria para ir para um outro país, para uma outra nacionalidade.
como escravo, mas como servo do Deus vivo. Aleluias. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer usar a nossa casa. Ele quer usar os nossos filhos para ser bênção. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui no versículo 14 que a descendência de Jacó seria bendita, seria bênção. Aleluias. Amém? Glória a Deus. No futuro, os nossos filhos são para o futuro. Eles têm que ser preparados. Amém? Glória a Deus. E nós também somos filhos. Amém? E nós estamos sendo preparados também para continuarmos sendo usados por Deus. Onde nós andarmos, onde nós passarmos, onde nós trabalhamos. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Na nossa igreja, nós temos que ser bênção. Amém? Nós temos que sair da nossa casa para vir cultuar a Deus com o intuito de ser usado por Ele. Aleluias. Com o intuito de aprendermos da sua palavra, de nos alimentarmos daquilo que Ele vem transmitir, que Ele vem nos ensinar, que Ele vem nos alimentar, porque a palavra de Deus é viva, ela é o nosso alimento espiritual. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 15, Deus fala para Jacó que estará com ele e irá guardá-lo e protegê-lo. Aleluias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando o versículo 15, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Deus, Ele cumpre, Ele fala e Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Mas para que Ele venha cumprir, nós temos que estar na presença dEle. Aleluia. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Aleluias. Nós temos que despertar, porque Deus está neste lugar. Nós temos que despertar espiritualmente falando. Amém? Para que nós possamos ver a glória de Deus, o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. Ele age no meio da igreja. Porque nós começamos a segunda-feira e terminamos a semana na sexta-feira felizes, cansados talvez, mas felizes, porque Deus nos livrou, porque Deus permitiu. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ver o agir de Deus em nossas vidas. Aleluias. Nesse momento em que Jacó acorda do sono e ele percebe que Deus está neste lugar, ele percebe a presença de Deus. Então entra em Jacó um temor diferente, porque ele agora desperta e lembra que ele é crente. Aleluia. Amém? Ele agora, eu creio, que nesse momento aqui ele se arrepende de tudo aquilo que ele havia feito com seu irmão, e ele quer caminhar diferente, e ele já vai para Padã Arã diferente, ele já vai entrar naquela cidade diferente, ele já chega ali renovado, restaurado, e nesta noite Deus está nos restaurando, Deus está nos renovando, para que nós sejamos diferentes, para que nós façamos as coisas de forma diferente, para que o nosso palavreado, para que a nossa forma de agir, para que o nosso toque seja diferente. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. O versículo 17 já começa assim: e temeu, aleluia, porque entrou o temor, aleluias, porque o Espírito Santo de Deus começou a agir na vida de Jacó. Amém? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluias. Entrou temor, ele temeu, porque estava na casa de Deus, e nós estamos na casa de Deus. Nós temos que temer, porque Deus está presente neste lugar, e Ele transforma nesta noite, e Ele restaura vidas nesta noite, e Ele lança fora todo vício, toda amargura, toda tristeza, toda angústia, todo rancor, toda ira, toda inveja, toda fofoca, tudo isso, em nome do Senhor Jesus, já caiu por terra. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 21, e eu em paz, aleluias, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor me fará por, aleluias, e o Senhor me fará por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluias. Jacó disse que ia voltar para a casa do pai dele. Ele ainda estava indo para a casa do tio, mas ele já estava vendo esperança. Ele já estava vendo a reconciliação com Esaú. Ele já estava crendo na transformação que Deus faria no coração de Esaú, pela fé. A fé já havia entrado no coração de Jacó. Aleluia. Ele ainda estava indo. Ele ia demorar muito tempo ainda para voltar. Mas ele já estava pela fé vendo o retorno. Aleluia. Nós temos que ver pela fé o que Deus irá fazer. Aleluias. E foi falado hoje na EBD. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter fé. Nós temos que confiar. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Nós temos que ter a mesma fé que os crentes da igreja primitiva tinham. Nós temos que voltar a acreditar. Amém? Nós temos que ter ânimo quando chega o momento de nós irmos à igreja. Não é assim, chegou a hora, eu vou ter que ir lá. Eu vou, senão o pastor depois vai me ligar. Não. Eu vou porque Deus fará algo diferente hoje. Eu vou porque eu tenho que agradecer a Deus lá na casa dele. Glória a Deus. Porque Deus já fez. Aleluia. Se ele não tivesse feito, você estaria num caixão. Se ele não tivesse feito, você não teria saúde. Mas Deus fez. E Ele permitiu você vir hoje aqui para adorá-lo. Aleluias. Para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O culto é para Deus. É para nós adorar a Ele. É para nós agradecer a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes Deus me livrou da morte, momentos em que eu vi e momentos em que eu nem vi nada, mas Deus me livrou, momentos em que você viu e momentos em que você não viu. Talvez você ia numa calçada e o diabo
colocou na mente de alguém para roubar você. E aí o anjo de Deus falou: não vai roubar. Por que não vai roubar? Porque aquela pessoa veio caminhando e você foi na direção dela e o anjo estava 5 metros de altura atrás de você, você não viu e aquela pessoa viu. Mudou de lado, foi para outra calçada. Falou: que negócio é aquele que está atrás daquela pessoa? O anjo do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Aleluia! O inimigo, ele fica ao derredor, o outro lado da calçada é derredor. Aleluia! A calçada que você está, o anjo estava ao seu redor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Deus tremendo, aleluia. Deixa eu terminar aqui, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltar em paz para a casa do Pai, aleluia. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, nós viemos de encontro ao Pai na casa dele. Ele nos traz em paz, e pode ter certeza, Ele nos leva em paz, aleluia. Jacó estava preocupado com o que Esaú estava maquinando, com o que estava passando pela mente de Esaú, mas ele agora começa a crer na bênção, ele começa a crer na vitória, ele começa a crer no milagre, aleluias, porque o irmão conhece o outro. E Esaú era caçador. Esaú tinha boa mira. Aleluias. Jacó falou com Deus: eu creio, Senhor, só um milagre para mudar Esaú. Mas eu creio no milagre. Um dia eu vou voltar para a casa do meu pai. Agora eu vou lá para a casa do meu tio, mas um dia eu vou voltar para a casa do meu pai. E nesta noite, Deus está falando que Ele vai trazer pessoas que afastaram-se do caminho, que estão longe da casa do Pai, mas voltarão, porque vão ter um encontro, vão ter um sonho, vão ver, aleluias, a escada com os anjos, vão ver a promessa e vão entender que é o momento de voltar, o momento do retorno, o momento da bênção, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele quer a família restaurada, Ele quer a família unida, glória a Deus. Em Josué capítulo 2, Deus restaurou uma casa, uma família que ainda não havia tido encontro com Deus. Raabe, ela não tinha tido encontro com Deus, mas Deus salvou esta família, porque ela creu no milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 6, Deus salvou uma família. Deus colocou a família de Noé na arca, porque Noé creu. Noé, ele era um homem de fé, ele era um homem que acreditava, e toda a sua casa foi salva, aleluia, porque havia promessa, e ele creu na promessa. Que nós possamos crer na promessa nesta noite, para que a bênção de Deus permaneça na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, e aí no lugar que você está mesmo, coloca a sua mão direita na direção do seu coração, aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você.
Feche seus olhos. Senhor meu Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós somos a Tua igreja e estamos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, visita cada um, para que saia daqui com a bênção, com a promessa e com a certeza de que a sua casa será transformada e poderá um dia dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É para a honra e glória do Teu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que caia por terra toda maldição, toda enfermidade, toda doença, todo vício, todo demônio que assola os entes queridos, caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor.